não é uma solução. Outro caminho também que pode encontrar, isso as religiões antigas encontraram, a gente entrar em celebrações, com respeito, né? Carismatismo católico pode chegar um pouquinho lá, com respeito, né? Entrar numa espécie de celebração orgiástica. Eu entro num entusiasmo, numa festa, numa bacanara, numa saturnal gigantesca, num carismatismo desbordante. Aí eu sinto bem, porque eu me perco lá dentro. Mas quando acaba aquele momento, volta a solidão, volta a separação. Daí a necessidade de se multiplicar esses momentos. É interessante perceber isso. Quanto mais eu necessito perder, superar a solidão e a minha separação em momentos de entusiasmo, mais necessidade eu tenho de repetir esses movimentos. Uma das coisas que eu faço, desculpa falar de autobiografia, é escrever uns artigos em Vagabundinho para um tempo. E fiquei muito impressionado com 3 movimentos que nós vivemos no Brasil. Eu falei um parênteses, como distrair vocês, estão muito cansados, muito sérios, com cara de sexta-feira, santa de tarde. 3 momentos que nós vivemos no Brasil que me chamaram a atenção, sobretudo agora em Belo Horizonte. Primeiro, aquelas mobilizações que nós vimos em junho, não é verdade? Depois, a JMJ, a Jornada Mundial de Juventude. E a vitória do Galo no Atlético. Não era questão de futebol, não. Só vou fazer uma reflexão teórica sobre isso. Aquela vitória do Galo, foi muito sofrida, ganhando sempre na última hora, no último minuto, no último segundo, no último gol, etc. Foi fantástica aquela mobilização em Belo Horizonte. Não é uma vitória. Não foi a vitória. Nem que ganhou aquela Copa das Américas, não. É uma coisa mais profunda, eu acho. De uma maneira que eles repetiram, 2, 3 dias, depois já fizeram uma quinta-feira, pararam Belo Horizonte na quinta-feira, e com mortes, houve mortes também. Então, o que é isso? A necessidade que eu tenho de movimentos orgiásticos para perder a solidão e a separação. Aí eu me sinto englobado, eu entro no meio da multidão. Nós temos 2 grandes celebrações no Brasil, o carnaval e o futebol, né? Sobretudo quando só que o futebol tem esse paradoxo. Quando você perde, aí é diferente. É só no meio que ver. O carnaval não, o carnaval consegue. Só que o carnaval no Brasil está perdendo um pouco essa força. Porque está entrando muito no comércio, no turismo, uma coisa artificial, está perdendo aquele momento em que as pessoas se perdiam na multidão para sentir que a solidão desaparecia. São soluções para o problema sobre o qual eu vou falar sobre o amor. Todas essas realidades, para mim, elas são substitutivas do amor. Mas, no fundo, é a mesma coisa que eu quero. Eu quero superar a solidão, quero superar a separação, eu quero dominar um pouco a natureza, eu quero mostrar que eu sou maior do que o que me cerca. Outro caminho muito comum, infelizmente está crescendo muito, é o da droga. A droga também é isso, gente. Por que será forte? Porque a droga me tira da solidão. A droga me tira da separação. Ela me lança fora de mim. Eu nunca fiz essa experiência, mas porque a gente lê, ouve, né? O livro que eu gostei muito, foi na época da campanha da fraternidade, de uma filósofa italiana, chamada Giulia Sissa, A Filosofia da Droga. A mulherzinha entendia, não sei se ela andou. Não sei. Mas que ela entendia de droga. E ela, das coisas que eu guardei do livro, ela diz o seguinte, que a droga tem um movimento que você sobe, chega um clímax, depois vai para a morte. E ela diz, onde que é a virada? A virada, ela diz o seguinte, eu não posso falar de experiência, eu falo o que eu sinto que ela falou. Ela diz que a droga leva a sensação que eu tenho um domínio completo do meu sentimento, da minha realidade. E que eu encontrei essa expressão que ela usa, a felicidade no bolso. Eu tiro do bolso, acabou, acabou, agora ela diz que ela chega um momento em que eu não consigo mais viver, aí vem a decadência física até a morte. E vários artistas nossos morreram recentemente, naquela inglesa, agora um outro aí também, morrem por quê? Porque entra em declínio biológico até a morte. Mas no fundo, o que eles quiseram? Não são maus, não.
quiseram superar a separação e a solidão. Mas foram por esse caminho. Outro caminho também é a da violência. Entrar no mundo da violência, desses grupos. Não sei se eu estou muito chocado com esse caso, não sei se é verdade, que os jornais estão dando, aquele adolescente de 13 anos, que mata o pai, a mãe, a avó, a tia-avó, e suicida-se. É impressionante isso. Se é verdade, se não há outras coisas por trás, eu vou te sem saber. Se o fato é este, estão acontecendo vários fatos em que adolescentes chegam a esse... Adolescentes, 13 anos, entrega isso. O que ele está querendo? Eu acho que ele quer superar a separação e a solidão. Aí chega a loucura. Diz que ele queria ser matador de aluguel, né? Imagina isso. Ou também, uma maneira bonita que alguns tentaram fazer, vão ser cartuchos ou trapistas. Aí, através da ascese e da mística contemplativa. No fundo, o contemplativo também quer superar a solidão. É interessante. Eu tive uma felicidade de passar uma semana, ser uma semana trapística. Só uma semana que aguentei. Há uma trapa daquelas sérias que nós temos no Brasil, perto de Curitiba. E interessante que o prior, o abade dele, foi um ex-jesuíta. Estava fazendo tese em Tubinga, na Alemanha, aí baixou o espírito nele, largou tudo, pagou os títulos, toda a formação e foi ser trapista daquela famosa trapa de Thomas Merton. O nome para vocês, Thomas Merton? Thomas Merton, claro que é uma pessoa já morreu, né? E ele foi muito, muito conhecido na década de 50, 40, 50. É um trapista americano que chegou a encher o mosteiro dele lá de trapistas dos Estados Unidos e ter que fundar uma outra e um outro, que não cabiam tantas vocações trapistas americanas por causa desse homem, que escreveu o livro 7 Patamares, que é a autobiografia dele, um livro lindo, vale a pena ler até hoje, A Montanha dos 7 Patamares, é a autobiografia dele. Então, esse homem mobilizou uma geração de americanos enorme, e esse prior no Brasil é americano. Então ele foi influenciado por Thomas Merton, apesar de ser jesuíta. E o que no fundo ele oferecia para aqueles jovens americanos? Oferecia superar a solidão e a separação por uma profunda experiência mística de silêncio e de contemplação. Para vocês terem ideia, uma semaninha que eu passei lá, a gente acordava às 15 para as 3. 15 para as 3. Tinha 15 minutos para se preparar. Não dá nem para se costume. Às 3 horas eu ia para a capela da igreja. Ficava até às 5 rezando salmos. 2 horas. Depois tomava um cafezinho e voltava de novo. E assim por diante. Dormia às 7h30 da noite. Às 7h30 estava morrendo de sono, né? Então, quer dizer, toda a vida daqueles homens, eles não têm voto de silêncio, mas não tem nenhum recreio. Eles não têm nenhuma hora de conversa. Nenhuma sequer. Podem conversar as coisas práticas necessárias. Eu preciso de uma informação, eu preciso pedir uma coisa. É trabalho e oração. É um pouco que os beneditinos diziam, ora et labora, reza e trabalha. Então é uma resposta. É uma resposta. E houve épocas, como aconteceu nos Estados Unidos, durante uns 10, 20 anos, em que uma multidão enorme foi. Na Idade Média, na época de São Bernardo de Claraval, ele fez essa frase famosa que o Henrique Vaz repetia para nós, né? A Europa ficará branca, porque o hábito dos trapistas é branco, né? Não é branca pele, não, é o hábito. Então, foram tantas vocações trapistas na Europa, tantas trapas se criaram na Europa, que a Europa ficou branca. Como é que um continente, que era a Europa, claro, medieval, né? De repente encontra uma resposta para essa solidão existencial, para essa separação pela oração, pela contemplação, pela vida ascética. Outro que hoje eu acho que está entrando muito é o trabalho obcecado. Esse é o bocadinho de nós pensa. Será que o trabalho não é a maneira de superar a solidão e a separação? Você trabalha 24 horas. E agora eu colocaria o trabalho, ainda mais se você bota aqui esse trem na orelha.
Hoje eu diria que o celular, isso não está em livro nenhum, porque não existia nos livros que eu li, né? Que o celular é uma maneira de eu superar a solidão e a separação. O celular é a forma do amor. Eu exprimo o amor pelo celular. Pensem nisso. Eu gostaria que vocês discutissem, porque são ideias tontas que eu estou dizendo. Será que, no fundo, eu não estou encontrando o amor aqui dentro? Não preciso amar mais ninguém? Por que a pós-modernidade tanta... Depois eu vou falar para a mulher, mas agora, já só dar um saltinho. Por que a pós-modernidade tem tanta dificuldade no amor permanente? Porque ela resolveu o problema do amor pelo celular, pela internet, pelo Facebook, pelo site. Qual é o seu site? Aí, só que eu manejo, eu nem sei manejar meu site. Tem as minhas secretárias que são donas do meu site. Se eu nunca me chinês, nem posso entrar. Eu tenho poder de entrar no site. Guardar segredo eu me serve. Eu não posso, eu não sei. Mas será que eu fui muito mais no celular? Assim, o Brasil tem mais celulares que habitantes do país. Tem mais de 200 milhões de celulares que nós temos no Brasil. Interessante isso. Isso, para mim, é um problema do amor. Mas o amor é um tema interessante, vai falar muitas coisas. Outra coisa também é a conquista militar. Isso foi mais forte nos tempos, né? Espero que o Brasil não caia nessa tentação de querer fazer outro Acre, ocupar o Uruguai. Na época o Brasil quis ocupar o Uruguai, né? Fazer a grande Cisplatina. Não é isso? Mas a conquista militar também, né? Aqueles dois que foram assassinados por adolescentes, os dois eram militares, o pai e a mãe. Perguntar alguma coisa, se não existe alguma coisa aí. O militar ocupa, a conquista militar, ela preenche o vazio pela conquista. Os romanos conquistaram praticamente grande parte do mundo, conhecido naquela época, né? Chegaram até a Alemanha, só que na Alemanha, uma parte dos alemães perderam. Tem o Limes, tá? Na Alemanha tem a palavra Limes, Limes significa limite, onde o alemão diz, até aqui chegaram os romanos, aqui de lá eram os bárbaros. Os bárbaros eles não conseguiram dominar os bárbaros, depois os bárbaros acabaram destruindo os romanos. Então as conquistas militares, esse jogo, essa busca, meus colegas alemães me diziam que era realmente uma paixão. Eu tive um colega que começou a pensar em ser jesuíta quando ele estava perto de Moscou, com aqueles canhões antiaéreos já atirando sobre Moscou. Ele disse que naquele momento, que ele estava ali, de repente caiu na ficha da cabeça dele, e aí ele começou a dizer, se eu voltar vivo, eu vou me dedicar à vida religiosa. E virou Jesus, o que um colega meu. Quer dizer, a vocação dele nasce nesse momento de conquista militar, quando os alemães estão beirando Moscou. Se não fosse o inverno, 40 graus, abaixo de zero, congelou os tanques não puderam mais continuar, invadir a Alemanha, e aí os russos começaram lentamente a expulsar os alemães começaram a perder a guerra. Então, nesse momento, isso também eu perguntaria, será que não há uma busca? Há também a entrega desvairada ao sexo, outra maneira de eu superar a solidão e o vazio. Eu chamaria de comprazimento na luxúria. Né? Muita gente pensa que luxúria é de luxo. Não, luxúria não tem nada com luxo. Luxúria é uma entrega ao prazer sexual desregrado, sem nenhum limite. Como também, então a gente não deve ver isso de uma maneira moralista, como tempestade, não. Como busca de superar a solidão e a separação.